CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa noite aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa noite de estudos. Vamos dar continuidade ao estudo do livro Dramas da Obsessão e vou ler uma página do Evangelho e fazer a nossa prece. Uma realeza terrestre. Quer vir para cá, Dilane? Quem melhor do que eu pode compreender a verdade destas palavras de nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. O orgulho foi a minha perdição na terra. Quem, pois, poderia compreender o nada que os reinos terrestres representam, se eu não compreendia? O que levei comigo da minha realeza terrestre? Nada, absolutamente nada. E como para tornar a lição mais terrível, a realeza não me seguiu até o túmulo. Rainha era eu entre os homens. Rainha eu acreditava entrar no reino dos céus. Que desilusão, que humilhação, quando, em lugar de ser recebida como soberana, eu vi acima de mim, mas bem acima, homens que eu considerava insignificantes e que desprezava, porque não tinham sangue nobre. Oh, nesse momento compreendi a inutilidade das honras e das grandezas que se buscam com tanta avidez sobre a terra. Para se preparar um lugar no reino dos céus, é preciso abnegação, humildade, caridade em toda a sua perfeita prática e benevolência para todos. Não se pergunta o que fomos, qual a posição que ocupamos, mas o bem que fizemos, as lágrimas que enxugamos. Ó Jesus, disseste que teu reino não é deste mundo, pois é preciso sofrer para chegar ao céu. E os degraus do trono não nos aproximam dele. São os caminhos mais penosos da vida que nos conduzem a ele. Procuremos, pois, o caminho entre as dificuldades e os espinhos, e não entre as flores. Os homens correm em busca dos bens terrenos, como se pudesse guardá-los para sempre. Mas aqui não há mais ilusões, e eles logo se apercebem de que se apoderaram apenas de uma sombra e negligenciaram os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhes seriam proveitosos na morada celeste, os únicos que poderiam dar entrada a essa morada. Tenham piedade daqueles que não ganharam o reino dos céus e ajudem-nos com suas preces, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo, é o traço de união entre o céu e a terra. Não esqueçam, uma rainha de França. Mestre Jesus, aqui nos reunimos, encarnados e desencarnados, para estudarmos a doutrina espírita. Hoje, o livro trazido pela nossa irmã Ivone, como médium, pelo espírito do Dr. Bezerra. Permita, Jesus, que a nossa querida irmã e o nosso querido irmão nos inspire, nos ajude na compreensão do texto, da obra que será estudada. Permita ainda
que os nossos benfeitores espirituais estejam conosco. O irmão altivo, diretor da nossa casa, as minhas queridas Cidinha, Neuza, Elvira, a minha amada Lourdinha, em nome desses espíritos queridos, guias e caros ao nosso coração, em nome da coluna de espíritos que dirige o nosso SEAP, de Leon Denis, de Allan Kardec, em nome do amor, em nome do nosso amor, minha querida, do teu amor, Jesus, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, nosso Pai, é que damos por iniciado os estudos da noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Então vamos lá. Vamos dar continuidade à obra Dramas da Obsessão. Nós vamos para o capítulo 8. Nós estudamos aqui, vamos dar aqui uma passadinha aqui rápida de 5 minutos. Nós estamos estudando aqui um drama, né? Um drama muito triste, uma realidade triste da nossa história, que é trazida pela nossa irmã Ivone, né, através da sua mediunidade, que é a dor de uma família reencarnada, né, no século passado, lá no Rio Grande do Sul, uma família miserável que tinha 10 filhos, e o chefe da família, o Leonel, se suicidou, seguido da sua filha mais velha, que se suicidou também, através do envenenamento, e depois o filho tentou se jogar na frente de um trem, foi socorrido rapidamente, e a família se encontrava em desespero, e o pedido de socorro chegou através de uma carta à médium, que o Dr. Bezerra de Menezes tomou conhecimento e começou o socorro a essa família. E para entender tudo o que estava acontecendo, mandou alguns dos seus auxiliares, como o Dr. Roberto de Canalejas e um outro auxiliar, que era um índio da tribo dos Tamoios, e lá verificaram a situação. Estava na casa o Leonel, que tinha dado um tiro na cabeça, desesperado andando pela casa, a filha mais velha deitado na sala, no soalho, né, como espírito, e a família em polvorosa. Foi verificado também 4 espíritos que ali estavam obsidiando aquela família. Então foi orientado que se tirasse os 2 suicidas do lugar, fosse encaminhado para local adequado, e os 4 espíritos que estavam obsediando aquela família também foram levados para lugar adequado. Esses foram para uma casa espírita, e esse desenrolar na casa espírita vai se suceder, vai daqui a pouco nós vamos estudar o que se sucedeu na casa espírita. E para tomar pé de toda a situação, o Dr. Bezerra de Menezes resolveu conversar com o anjo da guarda do Leonel. Ele tinha algumas opções. Ele poderia fazer uma regressão de memória no Leonel, o que seria muito doloroso, e o estado dele também já era um estado muito complexo, muito complicado, de muita dor. Poderia fazer uma regressão na menina, que era mais tranquila, a que não se envolveu, a que perdoou, e que foi a ponte do auxílio para aqueles espíritos, mas por ser muito delicada, por estar muito, também seria uma agressão a ela. Poderia também buscar
vou dizer a palavra éter, eu não sei se foi isso que ele usou, mas ele quis dizer que está impregnado no mundo espiritual todas as nossas ações, desde os nossos pensamentos, em todas as épocas em que vivemos aqui na Terra, em todas as reencarnações. É como se gravasse num disco toda a nossa vida. Isso é um trabalho meticuloso que demora tempo. Poderia usar esse artifício também. Poderia o Dr. Bezerra aprofundar, porque ele tinha capacidade para isso, o mundo espiritual dele, ler na mente dele o processo que o levou àquela situação. E podia também consultar o anjo da guarda, ele optou por isso ser mais cômodo. Foi até o anjo da guarda do Leonel e ali ele foi dizendo a situação, narrando tudo o que aconteceu. E nós estamos em meio a essa narração dos fatos, tá? O que nós sabemos até agora, o que nós estudamos até agora, que no caminho do lugar onde estavam os espíritos obsessores até o centro espírita, que eles foram encaminhados, o Leonel com a família via sempre a velha cidade lá de Portugal, né? A cidade, não lembro qual a cidade, se era Coimbra, o porto, ele ia vendo tudo como se fosse aquelas ruas antigas. E a família foi levada para lá. Ele vem contando aqui como tudo começou. Era uma família de judeus convertidos que há 400 anos atrás em Portugal, 400 anos, olha quanto tempo de perseguição. Há 400 anos atrás foram perseguidos por inquisidores da Igreja Católica. Tinha um padre, Frei de Azambuja, como é o nome dele? Hildebrando de Azambuja, que era o inquisidor-mor. E ele visitava constantemente, quase todos os domingos, a família do Aboade, como é o nome dele? Ele tem um nome de batismo que se tornou católico, mas Aboade, vou falar Aboade, até vira o nome daqui a pouco. E aquelas visitas, os padres era o padre, principalmente o Frei Hildebrando, né, o nome que ele dá aqui, mas todos eles tinham mais intenções. Queriam o dinheiro, exploravam o dinheiro, porque ele era rico. Então dizia que a igreja precisava de ajuda e botava o dinheiro no bolso. O dinheiro era para ele. E a todo momento queria pegar uma mentira, uma fraude qualquer, para prendê-los e usurpar tudo que eles tinham. Os padres eram muito mal intencionados, todos eles. E o Frei Hildebrando assediava a menina, que era sobrinha do Aboade e prometida em casamento ao filho mais velho. E numa situação dessa, olha, já foram aqui mais de 10 aulas, eu estou resumindo aqui em 15 minutos, porque tem vocês aí pela primeira vez, em que esse assédio foi muito ostensivo, vamos dizer assim, o filho tomou as dores. E ali começou o problema. Ele discutiu com o padre, jogou um resto de vinho, que ele estava sempre tomando os melhores vinhos da família, jogou na cara do padre. Os 3 padres que estavam lá se levantaram, tiraram um punhal da bainha e partiram para cima. Se não fosse a menina intervir, se não fosse o pai, que até se feriu, intervir, eles teriam matado o rapaz. E ali ele jurou vingança. E foram embora, os 3 padres.
e falou para o garoto: você não vai ter essa moça para você, isso eu te garanto. E foram embora. E naquela mesma noite eles deliberaram fugir, acho que foi o capítulo passado, fugir de Portugal e ir para Roma, onde a Inquisição era mais branda, tinha uns amigos lá. E naquela mesma noite planejaram a fuga de Portugal. Ele inicialmente ia mandar os 2 filhos e depois iria reencontrar com os filhos. Foi aí que nós paramos na aula passada, tá? Esses padres é o Leonel no passado. Ele não falou ainda, mas é o Leonel. O Leonel que se suicidou agora. Então, boa pergunta da Conceição. Então, o drama dessa família de 10 filhos, uma família de miseráveis, são os espíritos do passado que viveram na igreja. O Leonel é o Frei Hildebrando, a menina mais velha é o outro padre, o outro menino é o outro padre, a mãe é a que atraiçoou, que a gente vai ver aqui, está todo mundo envolvido lá na igreja na perseguição dessa família. E os judeus continuavam os mesmos. 400 anos se passaram, as unhas ainda sangravam, que foram arrancadas, as mordidas de ratos estavam sangrando ainda, e eles todos feridos de brasa, de ferro em brasa. Essa era a aparência desses judeus. Esse é o quadro, tá? Então nos situamos aqui, em 15 minutos, tá legal? Então vamos para o capítulo 8. Ao contrário do que se previra, passou-se a manhã daquele dia e também a tarde, sem que nenhumas novas adviessem de Frei Hildebrando ou de seus agentes. O dia seguinte, a discussão que houve lá entre os padres e a família lá dos judeus. A expectativa era asfixiante na residência dos aboabes. Temiam estes que, informados de súbita partida de Joel, seus inimigos investissem represálias contra qualquer outro membro da família. Em vão, entre os salmos, cuja doçura tanto bem lhes faziam a alma, Esther é a menina. Esther escolhera algo mais reconfortante para reerguer as energias morais da família, que sofria além da expectativa torturante. Também a incerteza da sorte do filho querido, que se arrojara a uma temerária aventura. A própria jovem, habitualmente serena e resignada, agora já não se conseguia reanimar, encorajando-se através da fé ardente depositada no Criador de todas as coisas e naquele doce Mestre que descera dos céus venturosos para padecer pela regeneração dos homens. Joel era o filho mais velho da família de judeus e que o pai planejou a fuga dele dali. Tá? Então estavam todos em clima tenso. Quem ficou? Viram-na o dia todo debilitada e arredia, sucumbida em prantos, o que levou o desalento ao coração de cada um. Joel era o seu suave anelo, a esperança e a alegria das mais caras aspirações da sua alma, e a ausência desse ser tão querido, os perigos que o ameaçariam durante a longa viagem, levavam o seu coração o temor e a angústia, deprimindo-lhe as últimas energias para continuar lutando contra a adversidade. À tarde do segundo dia, no entanto, dirigiu-se a ela o tio
e disse afetuoso e apreensivo: Minha querida filha, temo por ti mais do que nós outros. Nas circunstâncias em que nos encontramos, o Santo Ofício de nada nos poderá acusar. Joel está bem longe e, ao demais, temos advogados junto à corte para defender nossos direitos. Sabemos, porém, que, sem a vigilância de teu primo e com as disposições equívocas de Hildebrando a teu respeito, corres grandes riscos de sofrer surpresas desagradáveis ou mesmo vexames. Vocês estão entendendo a história? Está entendendo, Carol? Você que chegou agora, está entendendo, Adilane? Então, o velho Aboade, que tem um outro nome de batismo, daqui a pouco vem na minha cabeça. Ele está preocupado com a menina, que era sobrinha dele, que estava prometida em casamento ao filho mais velho. E um detalhe, que a esposa dele já havia falecido em função de pressão do Santo Ofício. O Santo Ofício foi à casa dele e a mãe não aguentou e acabou falecendo por causa desses mesmos padres. Tá? Mandei atrelar a cadeirinha. A cadeirinha era um meio de transporte antigo, que consistia numa cadeira fechada, como um pequeno carro. Aí ele fala: atrelei a cadeirinha a fim de visitarmos tua madrinha e deixá-la a par do que se passa. Porque ela também era judia, foi batizada na igreja e todos tinham um padrinho e uma madrinha. Então a madrinha, como gostava muito da menina, ele vai até a casa da madrinha levar a menina. Há se revelado ela nossa fiel amiga. Olha só, a madrinha. Então o Aboade está ali confiando na madrinha da menina. Sendo mesmo contrária ao movimento hostil continuamente verificado contra a nossa raça, e já por várias ocasiões, como não ignoras, há também oferecido préstimos a teu favor. Ao demais, sendo espanhola e não portuguesa, não terá certamente grandes interesses em nos detestar gratuitamente, apenas para satisfazer a Inquisição. Não obstante, a Espanha igualmente perseguir os de nossa condição. Apelei, portanto, para o seu coração maternal, rogando aceitar-te em sua casa, até que os horizontes se desanuviem em torno de nós. Então, o Senhor foi até a casa da madrinha da menina para que ela pudesse ajudá-la. Mas vamos ver o que acontece, o desenrolar dessa conversa. Esther era humilde e obediente. Respondeu a seguir, embora o coração se lhe confrangesse, a ideia de se afastar ao próprio lar. Pesa-me deixar-vos em momento tão crítico, meu tio. Mas se assim deliberais, será porque assim será o que melhor convém. E aprovarei vossa resolução. Subiram para a pequena viatura, mais cômoda e usual para pequenos percursos, e partiram para a residência da Condessa Maria de Faro, em cujo caráter confiavam de todo o coração. A Condessa Maria de Favo era mulher de 40 anos de idade, valorosa e digna, não existindo até então, no conhecimento público, nenhum deslize que a levasse a desmerecer o conceito que desfrutava na sociedade, na intimidade dos amigos. Espanhola de nascimento, mas consorciada com um fidalgo português, vivia desde muito em Portugal, sendo amplamente relacionada
entre a nobreza e até mesmo entre a realeza. Confessava-se contrária às hostilidades infligidas aos hebreus, fossem portugueses ou estrangeiros, e em presença destes e dos amigos íntimos, atacava com veemência as leis que estabeleciam tanta desumanidade contra criaturas indefesas. Não seria de admirar que tão digna senhora assim se conduzisse, visto que por aqueles atormentados tempos muitas vozes beneméritas bradavam contra a Inquisição, censurando e até execrando as suas façanhas. A condessa, porém, em verdade, era mais loquaz e leviana do que realmente sincera naquilo que afirmava, e a despeito de realmente não desprezar a raça judaica e dela se compadecer, não se esquecia jamais de também testemunhar considerações aos inquisidores, esmerando-se em amabilidade sempre que possível. Quer dizer, ela não era tão sincera assim, tão firme assim, era falsa, né? Jogava dos dois lados. Isso nunca dá certo, né? Levando Esther a pia batismal, quando da obrigatoriedade imposta aos judeus, e defendendo por mais de uma vez não só a afilhada como toda a família desta, dos choques circunstanciais provocados pelo fanatismo partidário, cativara de tal sorte a confiança dos aboabes que, por mais de uma vez, fora também ela sua confidente e conselheira. Quando desejo de Joel e Saulo se transferirem para Roma, no intuito de fugirem às opressões diárias que suportavam, tensionavam suplicar-lhe o valor, ainda uma vez, para lhes conseguir a necessária licença, caso falhassem o concurso dos supostos amigos inquisidores. Entretanto, como vimos, o funesto incidente entre estes e o primogênio da casa transformou a programação do velho rabino, sugerindo novos passos na via angustiosa que palmilhava. Então vamos lá. A família de judeus estava já planejando mandar os 2 filhos para o exterior. Posteriormente, a menina e depois o pai se retiraria. Então ele queria sair legalmente de Portugal. E ia pedir à nossa irmã Maria, como é que é o nome dela? De Faro, para que intercedesse, já que ela tinha uma boa relação com os inquisidores. Mas as coisas se precipitaram por causa da discussão. Mas eles confiavam na senhora, nessa jovem senhora, que batizara a menina Esther. Tudo bem até aí? Cada capítulo é um flash disso aqui, né? Vamos ver qual é a dor desse capítulo. Vamos continuar. Alguma pergunta? Você quer saber quem é você aqui, né, ô curiosa? Hã? Fala de... Então vamos lá, vamos prosseguir aqui. A Condessa Maria de Faro, reencarnada, se achava nos primeiros decênios do século XX, na pessoa sofredora e humilhada da esposa de Leonel, o suicida por quem todo o nosso penoso trabalho era realizado, ao passo que o próprio Leonel, por sua vez, conforme revelação inicial, era a reencarnação de Hildebrando de Azambuja. É Hildebrando de Azambuja, até o nome dele é feio, né? Então, olha só, a mãe sofredora lá dos filhos era a Condessa Maria de Faro. O Leonel, nós já sabemos, era o Frei Hildebrando, reencarnado.
Para boa compreensão da moral desta verídica história, rogamos ao leitor não perder de vista este preciso detalhe, feito o que continuaremos ouvindo a narrativa do guia espiritual de Leonel. Continuou ele. Tá, quem está narrando toda a história agora é o guia do Leonel. Tá? Você não achou ainda não? Porque no meu livro é a página 100. Depois de receber a afilhada com visíveis demonstrações de afeto e alegria, a condessa de Faro fê-la encaminhar-se para os aposentos que lhe eram destinados, concedendo-lhe uma criada para os serviços particulares, tal se tratasse de uma fidalga a quem hospedasse. Aqui estarás tão bem como em tua própria casa, querida Mariana, afirmou ela à recém-chegada, por entre sorrisos amáveis, pois a digna senhora era sempre pródiga na distribuição de sorrisos. E nada te há de faltar. Tua presença traz-me um grande prazer. Serás como se aqui estivesse a minha Emília, que se foi para a Espanha após o casamento. Peço-te que me consideres a tua segunda mãe, pois vejo que, com efeito, muito careces de amparo e dos afagos de um coração materno. Olha, ela recebeu a moça com toda a amabilidade, né? Encantado, o antigo rabino osculou-lhe a destra, gratamente. O que foi que ele fez, Edneia? O que significa isso? Ele osculou-lhe a destra. Hã? O que é um ósculo? O que é um ósculo? Um beijo. Osculou-lhe a destra, beijou-lhe a mão. Beijou-lhe a mão. Podia botar logo, né? Beijou a mão, não. Osculou-lhe a destra. Beijou-lhe a mão. Então vamos lá. Timóteo Aboabe. Hã? O nome dele era Timóteo Aboabe. Tá? Isso aí mesmo. Depois batizado foi Silvério Fontes. Então vamos lá, vamos falar bonito aqui de novo. Depois de receber a afilhada com visíveis demonstrações de afeto e alegria, a condessa de Faro fê-la caminhar-se para os aposentos que lhe eram destinados, concedendo-lhe uma criada para os serviços particulares, tal se tratasse de uma fidalga a quem hospedasse. Aqui estarás tão bem como a tua própria casa, querida Mariana, afirmou ela recém-chegada, por entre sorrisos amáveis, pois a digna senhora era sempre pródiga na distribuição de sorrisos. Ela sorria muito, era amável demais, né? E nada te há de faltar. Tua presença traz-me um grande prazer. Será como se aqui estivesse a minha Emília, que se foi para a Espanha após o casamento. Peço-te que me consideres a tua segunda mãe, pois vejo que, com efeito, muito careces de amparo e dos afagos de um coração materno. Encantado, o antigo rabino, aí Elinéia, osculou-lhe a destra gratamente. Quer dizer, ele foi grato, gratamente. Com gratidão, ele beijou a mão direita da senhora Maria. Você quer? Tem que ficar mais fina. Bem certo de que tivera a mais feliz inspiração, dirigindo-se a tão prestimosa dama, enquanto Esther se limitava a sorrir acanhadamente, o coração confrangido de incertezas.
Uma vez a sós com a fidalga, o doutor Timóteo pô-la a par dos ingratos sucessos desenrolados em seu lar pela tarde de domingo. Os temores de que se via presa, inclusive, confessando-lhe ousadamente os pormenores da fuga de Joel, sem omitir as atitudes desde muito suspeitosas de Hildebrando em torno da jovem prometida de seu filho, concluindo por lhe desvendar o recalcitrante desejo de se transferir com a família para fora de Portugal, a fim de se precatarem contra a eterna perspectiva das desumanas perseguições. Caramba, ele contou tudo para a mulher. Ela com um sorriso, né? Osculou-lhe a destra, confessou tudo para ela. Talvez sentindo-se em desespero de causa, ou excitado pelos acontecimentos de 2 dias antes, Timóteo estendeu ainda mais a confiança depositada na condessa e solicitou-lhe o concurso precioso para saírem legalmente do país, de posse dos pequenos haveres que ainda lhes restavam, visto que, já idoso, impossível seria partir destituído de recursos, ao menos para se socorrer, e a família, nos primeiros tempos em terras estrangeiras. Maria ouviu-o atentamente, grandemente interessada. Não o interrompeu sequer com uma parte ou um monossílabo, o que de algum modo impressionou o visitante, desconcertando-o. De quando em vez, como que aprovava com um leve sinal, um movimento de olhos ou de cabeça. E reconhecendo finalmente que seu hóspede terminara a ingrata exposição, advertiu, lacônica, mas veemente: regressai descansado à vossa casa, senhor Fontes Oliveira. Farei o que me estiver ao alcance a fim de vos servir. Quanto a Mariana, será um depósito sagrado para mim. Nenhuma decepção a atingirá enquanto permanecer sob meu teto. À noite, no entanto, Maria de Faro sentiu-se insone e agitada, forçando a imaginação no penoso labor mental de criar uma solução que, servindo aos Fontes de Oliveira, também não a indispusesse com nenhum representante dos poderes civis e eclesiásticos, e ainda com o rei e o inquisidor-mor Frei Hildebrando de Azambuja. Seu desejo seria realmente beneficiar os perseguidos, mas a loquaz espanhola seria muito experiente e maliciosa para se arriscar a toldar as boas relações sociais que desfrutava com a proteção a judeus recém-convertidos, que ainda poderiam decepcioná-la, e muito interesseira para se expor ao desagrado de personagens como aquelas que lhe apontavam como inimigos que teria de combater. Na manhã seguinte, por isso mesmo, muito preocupada e mal-humorada, Maria chamou em audiência particular o escriba do palácio, espécie de secretário da Casa dos Negócios do seu marido, cujas atribuições se dilatavam. É aqui mesmo que eu estou? Ao preparo da correspondência particular de cada um. E depois de algumas indecisões, falou autoritária: tome o necessário, porque ditarei uma carta para pessoa de grande destaque social. Que mulher danada! Vamos ver o que ela vai fazer. Cuidado com os sorrisos, cuidado com a língua. Às vezes você confia muito numa pessoa, pede segredo, é o mesmo que botar
no jornal, nem jornal quase ninguém lê mais, no WhatsApp. Né? Então vamos lá. O escriba escolheu o melhor papel. Papel de linho, com timbres dourados, escudo e armas da casa, da melhor pena de pato e da mais afamada composição de tinta para escrever, dispondo-se ao delicado trabalho. Olha, tem uma parte aqui, ó. Nessa época existiam, no século XVI, tá? 1500 e pouco isso, em século XVI, tintas coloridas muito vivas, variadas para escrita particular, inclusive uma espécie de purpurina dourada para cartas destinadas a personagens gradas para a literatura sacra e a poesia. Então vamos lá. E Maria, então, recordando Pilatos, muito digna e majestosamente sentada em sua cadeira manuelina, alta e suntuosa, qual um trono, ditou o que se segue, aliada dos deveres para com Deus e o próximo, sem suspeitar que criaria, com a traição contida dessa carta, um drama intenso e apavorante, cujas consequências lamentáveis se estenderiam por 4 longos séculos de lágrimas, infortúnios e crimes para outrem e para si, e que a mesma missiva forjaria um elo que enredaria a si própria e ao seu destinatário, elo moral cuja solidez não lhe seria jamais possível romper, e que, atada àqueles pelas leis de causa e efeito e repercussões conscienciais, palmilharia futuramente um tormentoso calvário de provas e expiações, até que expungir conseguisse da própria consciência as sombras acusadoras que a deprimiam. Ditava, pois, enquanto o paciente funcionário fazia correr a pena, certo de que uma infâmia a mais ali se praticava, mas isento de responsabilidades conscienciais, porque era apenas um servo, pouco menos que escravo, obedecendo ao seu senhor. Então vamos lá. Olha o que a senhora fez. O que ela escreveu ali. Ó, o escriba sabia que aquilo era uma infâmia, mas ele era funcionário e estava escrevendo, cumprindo ordens. E isso ia rolar 4 séculos de dores, crimes, ainda ia arrolar uma pessoa a outra. Tudo bem, dona Maria? Boa noite. Pode sentar. Bom, vamos lá. Vamos ver o que ela escreveu. Dá tempo de ler o que ela escreveu, porque não vai dar tempo da gente ver o capítulo todo. Eu, por mim, até amanhã de manhã e acabava o livro hoje. Interessante a história, né? Então, mais um pouquinho só. Reverendíssimo Dom Freio Delbrando de Azambuja. Olha a mulher dos sorrisos, né? Venerável Inquisidor-Mor da Santa Inquisição de Lisboa. Peço vossa bênção com admiração, respeito e suma devoção. Puxa saco, né? Deus seja convosco. Salve, Senhor. Assim ela começa a carta. Um fato extraordinário verifica-se no momento em Lisboa, tendo-me por testemunha eventual o que me impele a dirigir-me a vossa reverendíssima, a fim de melhor provar a minha fidelidade incondicional à Santa Inquisição. Ainda chama de santa, né? Ô mulher falsa, né? Parece até a Conceição. Desde ontem, reverendíssimo Ildebrando, hospeda-se em minha casa, sob minha tutela temporária, a menina Mariana Fontes Oliveira, vossa paroquiana e pupila espiritual, da qual sou madrinha de batismo,
por um ato de piedade permitido e aprovado pela nossa Santa Igreja. Trouxe-a o seu tio Silvério Fontes Oliveira, rogando-me aceitá-la, a fim de salvaguardá-la de perseguições por ele consideradas iminentes sobre toda a família, mas as quais eu apenas entrevejo no cérebro, obrumbado de heresias dos mesmos supostos perseguidos. Não desejo, reverendíssimo, indispor-me com uma instituição tão generosa e benemerente como entendo ser a Santa Inquisição. E por isso participo-lhe não somente a presença da menina Mariana em minha casa, sem autorização de vossa reverendíssima, como ainda da pretensão de toda a família em exilar-se para Roma. De qualquer forma, sendo que o primogênio da casa, desde a madrugada de anteontem, ausentou-se de Lisboa. Pois o próprio pai, confidencialmente, narrou-me os acontecimentos que ocasionaram a sua partida. Acontecimentos que muito lamento, julgando-os ofensivos à vossa reverendíssima. Conquanto eu estime os Fontes Oliveira e até lhes deseje todo o bem possível, encontro-me no dever de escrever a presente epístola, a fim de me não considerar cúmplice de atos reprovados pela jurisdição do Estado como da Igreja, coisa grave da qual não me desejo tornar responsável. Rogo a vossa reverendíssima conselhos paternais sobre o que farei da menina Mariana, como sobre todo momentoso caso. Filha da mãe, né? Esse espírito naquela época, né? Hoje está mudado. Eu também mudei um pouquinho. Até a Dilane mudou um pouquinho. Uma hora depois de expedida a carta, Hildebrando de Azambuja era recebido pela condessa em audiência particular. Entretendo-se ambos em secreta conversação durante cerca de 2 horas. Ao despedir-se, o religioso osculou a destra. Aprendeu, né? É da inconsequente fidalga, exclamando enfaticamente: a circunscrição número tal da Santa Inquisição de Lisboa agradece pela minha voz, senhora, a valiosa cooperação que acabar de conceder ao decoro e à respeitabilidade da Igreja. Vamos parar por aqui? Está na hora da gente parar. Porque as consequências virão agora tristes e não vai dar tempo da gente ler tudo. Nós temos que parar porque temos o estudo do Evangelho em seguida. Perguntas? No question? Triste, né, Conceição? Que Deus abençoe essa família, a essas famílias que retratam o nosso proceder outrora, traições, futricas, autoritarismo, torturas, dores que marcam a humanidade até os dias atuais. Pedimos misericórdia, Senhor, pela nossa insânia. Tu dissestes: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E de fato, Senhor, quantos erros cometidos, e na verdade não sabíamos o que estávamos fazendo. As consequências desses erros é que trazem essas marcas profundas até os dias atuais. Então rogamos por todos nós a tua misericórdia, o teu amor, o teu bálsamo.
Rogamos por essa família que é retratada a realidade dos seus equívocos. Estejam eles reencarnados ou desencarnados, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os proteja, que o Senhor os estimule para vencer a etapa difícil em que se encontra no processo regenerador para a caminhada para o Pai. Que Deus abençoe a esses irmãos. Que Deus abençoe a todos nós. Pedimos a Deus perdão pelos nossos erros. Pedimos perdão àqueles que nós ofendemos, que nós magoamos. Pedimos perdão à lei de Deus. Que Deus tenha compaixão de todos. Que seja então em nome do amor que vibra nesta casa, o amor que faz com que caminhemos para a luz, para a liberdade. Que seja em nome do amor que vibra no coração de cada guia dos seus tutelados, dos nossos corações, de Allan Kardec, de Leon Denis, do altivo e dos espíritos guias da nossa casa de amor, em nome da Dona Ivone e do Dr. Bezerra, em nome do nosso amor, Lourdinha, a quem eu peço a Deus nos conserve, mas acima de tudo, em nome do amor de Jesus Cristo e de Deus, nosso Pai, é que damos por encerrado os estudos em torno do livro Dramas da Obsessão, da tarde e noite de hoje. Que assim seja.